Fala moçada, boa tarde a todos. Bom, é o seguinte, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, falando sobre as 7 principais estruturas que a gente aborda na mentoria, tá? O programa de mentoria é um programa bem complexo que nós abordamos vários tópicos, né? Desde tesouro direto até as operações que estão na minha conta, na conta do Nelson, né? Como se posicionar nessas estruturas, como montar isso aí, né, da melhor forma possível. Então, assim, não é somente essas estruturas, tá? Isso que eu quero deixar bem claro. O programa de mentoria é um programa operacional completo para você poder operar opções em alto nível aí, tá? Bom, eu vou começar a falar aqui de uma por uma, tá? Dessas 7. Vou colocar alguns pontos em relação a ganho, montagem, se é sintética, se não é, risco, né? E, e daí eu espero que isso aí elucide aí a maior parte das dúvidas, né? A gente recebe muitas perguntas sobre esse programa de mentoria. É óbvio, né, que o canal, meu canal, o do Nelson, tá aberto aí. Você pode mandar uma mensagem, inclusive privada aí, solicitando mais informação caso alguma estrutura aí você não tenha, vamos dizer assim, sanado todas as suas dúvidas, tá? Bom, então eu vou começar aqui. Então essas aqui são as estruturas, né, as principais aí. TERF longa sintética, TERF curta sintética, TERF put dupla, TERF booster, calendário longo assimétrico, Brookwing calendário e Calendar Butterfly. Tá? Essas são as principais que nós vamos falar aí, tá? Bom, começando aqui, tá? TERF longa sintética. Bom, eu posso dizer que essa é a principal montagem, né, que nós vamos aprender aí na mentoria, tá? Ela é similar a uma TERF convencional, né? O gráfico parece que tem uma diferencinha ali, mas é muito pouca coisa, vocês vão entender isso aí. É uma estrutura que não tem risco a descoberto, né? Então não tem, por exemplo, vou ter que ficar com papel sem ter cobertura, não, de forma nenhuma, ela é sempre coberta. A rentabilidade é óbvio que é muito expressiva, porque seria mais ou menos a rentabilidade de uma TERF convencional, mas sem o custo de ter que carregar o papel no período, né? Então eu busco as mesmas rentabilidades, o mesmo break-even de uma TERF convencional, mas em compensação eu não preciso, né, ficar posicionado, né? É óbvio que eu não posso alavancar isso aqui indefinidamente. Vocês estão vendo aqui, ó, uma montagem com 1.000 lotes, né? R$ 3.000, mais ou menos esse preço aí, tá? Mas eu não posso dizer que eu vou montar 10 quilos disso aqui, né? Com 30 mil reais. Não é bem assim, tá? Então a gente coloca lá uma quantidade que é tranquilo. Se eu consigo montar uma TERF convencional, se eu tenho lá 30, 40 mil reais, quantos quilos eu vou conseguir montar disso aqui, né? De forma tranquila operacionalmente. Mas volto a dizer, não tem ponta descoberta, né? Não vou ficar, por exemplo, não vou ter que assumir papel, nada disso. Ela é travada igual uma TERF. Então é uma montagem fantástica, né? Uma estrutura muito vitoriosa, né? Que a gente monta aí, principalmente em Petrobras e Vale. TERF sintética longa. TERF sintética curta, né? Vocês já conhecem as TERFs curtas, né? São operações mais de arranque, né? Estruturas aí que eu monto, né? Muitas vezes o risco é perder o CDI no período do papel, mas pode dar aí 3, 4, 5, 6% dependendo a entrada, né? Então isso aqui também é muito interessante, uma forma de você se posicionar sinteticamente, porque aí eu não preciso entrar, né? Por exemplo, comprando papel, né? Eu só entro na montagem sintética, fico posicionado. A rentabilidade também é muito expressiva, né? Muito expressiva porque um risco baixo, né? Um risco baixo e sem o custo de carrego. Então, muito interessante as TERFs curtas sintéticas. Todos os papéis aceitam? Olha, eu diria que uma boa porcentagem deles, tá? Nem todos os papéis eu consigo montar isso aqui, né? Mas em papéis de vol alta, por exemplo, a gente consegue se posicionar assim. Também uma estrutura travada, sem risco, sem nada vendida descoberto. Muito interessante de se posicionar, né? Visto que eu posso entrar nisso aqui com um volume bem pequenininho de capital. TERF put dupla. Essa estrutura é uma estrutura fantástica, né? Essa estrutura a gente se posiciona nela, né? Com o papel, tá? Ela não é sintética, mas ela tem uma grande vantagem, né?
Isso aqui, se você monta corretamente, né, tem um break-even enorme, tá? Ela contempla muito bem um cenário de baixa, né? O cenário de alta também é muito bom, desde que se aplique os manejos, né? A gente vai ver os manejos em detalhe. Então, é uma estrutura que, às vezes, eu monto em vencimentos mais longos. Isso faz toda a diferença, porque não tem aquele risco, aquele problema de ficar preso, por exemplo. Pô, monto uma TERP convencional, pego um vencimento super longo, o papel só cai. Eu vou ficar preso, né? Quanto tempo naquilo? Esse é um risco, né? É um risco de pegar puts com vencimento muito longo. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura fantástica para você montar, por exemplo, quando o papel está subindo muito, né? Que nem estava a Petrobras há pouco tempo atrás, papel em topo, né? Mesmo a vol estando baixa, são montagens fabulosas que a gente consegue nessa TERF put dupla, bem interessante esse conceito aqui que a gente traz aqui, tá? TERF Booster, né? Quando a volatilidade sobe, elas são imbatíveis, né? São estruturas que você monta utilizando papel, né? Você utiliza boosters para aumentar, né? Tanto a rentabilidade quanto o break-even, né? Então tem toda uma conta que nós fazemos nessa estrutura para saber qual é o risco que eu estou assumindo no cenário de baixa, qual é o risco que eu estou assumindo no cenário de alta, mas é também uma estrutura 100% travada, nada descoberto. Essa estrutura, quando o papel afunda, a Petrobras, por exemplo, e a volatilidade sobe para casa do 40, 45, ela dá montagens fantásticas, né? Rentabilidades extremas ali, né? Então a TERF Booster é uma das operações mais fortes, assim, em termos de rentabilidade e break-even, desde que montado da forma correta. O manejo disso aqui também é bem interessante. Bom, aqui eu tenho uma Calendar Butterfly, que é uma operação fabulosa também para você se posicionar, né? Essa estrutura, ela somente montada com call, né? Não tem chamada de margem, né? É muito tranquilo, a gente monta isso aqui, monta um head para o cenário de baixa, mas ela é muito vitoriosa, né? Visto que uma queda aumenta a vol. Quando aumenta a vol, automaticamente aumenta o break-even dessa estrutura. Então, geralmente a gente monta isso aqui acompanhado de um head para baixo. Uma montagem muito interessante aí. Eu sempre monto na minha conta, né? Calendar Butterfly. Ela realmente, um cenário de vol baixa, né? Que é o ideal para montar esse tipo de estrutura aqui. Ela vai muito bem. Bom, aqui eu tenho um calendário longo assimétrico, né? Quando a gente fala em calendário longo, né? Em vencimentos longos, né? Tem muita coisa envolvida e parece que não, mas tem muito risco envolvido nisso aí, né? Então tem que ter inteligência para montar os calendários longos assimétricos, né? Principalmente nos manejos que serão aplicados, tanto no cenário de alta quanto no cenário de baixa, né? O calendário longo é uma estrutura sintética também, tá? Mas ela tem uma possibilidade de rentabilidade fabulosa, né? Porque um calendário longo, bem montado, ele pode te fornecer aí 15, 20 rolagens, né? De call, de put, né? Mas, como eu falei, não é só montar. Tem muita gente que já se enrolou em calendário longo porque tem que montar isso aqui, tem que entender a forma que você vai manejar isso aqui, tá? E, inclusive, a Everhead traz uma proposta para essa estrutura aqui que é fantástica, né? Que é você utilizar uma parte do dinheiro no CDB, né? E fazer uma montagem em cima disso, né? Manter o dinheiro aplicado e utilizar uma parte dessa rentabilidade em cima disso aqui. É um multiplicador de rentabilidade sem risco agregado, né? Então também é uma estrutura que não tem ponta descoberta. Muito interessante o conceito que a gente traz nessa estrutura aqui. E por último, a Brookwing Calendário, né? Que, na minha opinião, também é um diferencial enorme, né? Você pode montar com call, você pode montar com put, né? Esse modelo aqui está montado com call, essa estrutura tem um ajuste, né? Caso o mercado comece a subir demais ou cair demais, que faz toda a diferença também, né? Então, é isso, né? Eu trago aí essas estruturas, né? Para o que vocês viram aí. E a gente vai falar um pouco mais, né? A gente está à disposição aí para falar, né? Caso alguém queira aí no privado, pode me chamar sem problema nenhum, né? Esse programa de mentoria tá imperdível, né? A gente vai lançar agora e é o mais evoluído de todos, né? Nós trazemos todos os conceitos das outras mentorias e estamos trazendo toda nessa agora, beleza? Qualquer dúvida aí, nós estamos à disposição.